Os cumprimentos amados com a paz do Senhor. Vamos estar dando início à nossa videoaula da escola dominical. Infelizmente, devido às restrições do momento, findamos atrasando as nossas lições, mas vamos dar continuidade, para não perdermos esses assuntos que são de extrema importância para a nossa vida espiritual. Hoje nós iremos estudar sobre o ministério de evangelista. É um assunto muito importante que é para a vida da Igreja do Senhor como um todo. Vamos orar em nome de Jesus, pedindo a direção do Senhor sobre a nossa vida. Querido Deus, muito obrigado por esta manhã de domingo. Quero pedir ao Senhor para continuar abençoando o teu povo, espalhados, ó Pai, nesta região, em todo o Brasil. Pedimos que a tua presença venha estar conosco para nos orientar, nos guardar e proteger. Pedimos que o Senhor venha levantar obreiros para a tua obra, trabalhadores para a tua seara. Sim, te peço que o Senhor venha abençoar a todos grandemente, no santo e eterno nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós temos uma leitura bíblica em classe, baseado aqui em Atos, capítulo de número 8 e versículo de número 26. A palavra nos fala o seguinte: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Efésios 4 diz que ele mesmo, o próprio Jesus, deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Temos o nosso texto base aqui em 2 Timóteo 4 e 5, que nos fala sobre o zelo na obra do Senhor, quando diz: mas tu sês sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Temos nesta lição um assunto muito importante hoje acerca do evangelista. A obra de evangelista é algo extremamente importante para a vida da igreja. Então, o evangelista é aquele que proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia, o arauto de Deus no mundo. Vemos que o ministério evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial, por Deus concedido, é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho, e em sua multiforme sabedoria, Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. Nós temos aqui um ponto central na lição que nos fala que o evangelista é, por excelência, portador de boas novas.
Graças a Deus por causa da vida deles, né, que Deus tem levantado para trazer a sua mensagem até a nós nos dias de hoje. Nós lemos aqui um texto que fala um pouquinho sobre Filipe, né, em Atos 8, e o que nós temos de Filipe é que ele era também um diácono. Veja que a igreja viu Filipe como um homem espiritual, um homem completamente dedicado a Cristo, dedicado a fazer o bem ao próximo, e a igreja o separa para o diaconato, para o serviço. Porém, o próprio Senhor o impulsiona a levar a palavra. E a mensagem de Filipe, veja que trouxe lá os frutos enormes, coisas maravilhosas aconteceram, multidões procuradas, salvas, e trouxe também sobre a vida de Filipe algumas perseguições. Aquelas autoridades da época perseguiram aquele homem grandemente e chegaram ao ponto de apedrejá-lo, o qual, né, louvado seja Deus, estava cheio do Espírito Santo e trouxe sobre a vida dele uma bênção extraordinária. Então nós vamos destacar que Jesus envia em Lucas 10, versículo 1 ao 20, 70 discípulos seus. Eles foram enviados para o meio de lobos. Eles fizeram sinais e fizeram também muitas maravilhas. Iremos trazer um dado interessante sobre a vida de 3 evangelistas dos nossos tempos, mais ou menos aí, vamos dizer, do século XIX. Vamos destacar a vida de 3 homens que ministraram poderosamente a palavra do Senhor nosso Deus. Então, quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos. Por mais que alguém imagine, a igreja está cheia de obreiros, mas evangelistas, obreiros que fazem a obra de evangelismo, são pouquíssimos. Não tem muita gente na rua, não tem muita gente nos locais não alcançados. Não temos. Temos, na verdade, poucas pessoas levando na linha de frente a mensagem do Senhor, a mensagem do Evangelho. Então isso é muito importante, né? Estamos aqui dentro do ponto que são poucos os que anunciam, e se você observar, é fato, isso é fato. Mas o que ele nos disse? Orem para que o Senhor da seara envie trabalhadores para a seara. É isso que nós devemos fazer, orar para que Deus levante mãos e mãos, porque na verdade é só Deus que pode fazer isso. Não adianta eu olhar para você e te acusar, porque você é um preguiçoso, você não vai fazer a obra de evangelista. Não adianta eu olhar para você e dizer, você é irresponsável, porque você não vai fazer a obra de evangelista. Eu não posso falar isso para ti. Por que não? Porque não é o meu querer, é Deus que levanta. Se não fosse Deus que levantasse, Jesus não tinha dito: orem para que o Senhor envie trabalhadores para a obra. Quem envia? Deus. Quando Deus envia, Ele dá o quê? Poder, capacidade. Deus não enviou Filipe para passar vergonha. Em momento algum Filipe passou vergonha. Jesus não enviou Filipe, aproxima do carro, para Filipe chegar ali e passar vergonha com aquele homem. Não, ele foi lá e fez a obra, e Jesus salvou e batizou aquele homem. Filipe não chega em Samaria para passar vergonha no meio dos samaritanos. Pelo contrário, muita gente se converteu ali. Quer dizer, às vezes a gente fica acusando os outros. Há pessoas que vêm aqui na frente, pegam o microfone e esculacham a igreja. Bando de preguiçosos, de irresponsáveis. É Deus quem envia. O que nós temos que fazer é botar o joelho no chão e pedir a Deus que levante pessoas. E aí o Espírito Santo vai encher vasos dele, os que ele quiser encher, vai enviar, vai capacitar, vai enviar, e a obra vai ser feita. Mas nós temos que pedir para Deus fazer, porque é isso que o Senhor Jesus ensina. São poucos, porque primeiramente os discípulos não podem proclamar a si mesmos ou uma mensagem própria. Entende? É dentro desse contexto. Em segundo lugar,
Porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmos. Nós não podemos sair por aí falando qualquer coisa. Nós não podemos sair por aí tentando interpretar a Bíblia de qualquer maneira para as pessoas, de forma nenhuma. Quando Deus quer nos enviar, Ele nos dá a palavra, nos faz compreender, viver e nos dá poder para testemunhar também. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Isso não é bom, isso traz problemas, traz situações constrangedoras para a obra de Deus e até prejuízos. Por isso que é bom orar. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros à sua seara. O que a gente vê aqui? Jesus convoca a sua seara. Segundo, enviados para o meio de lobos. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Proclamação do evangelho sem perseguição é estranho e posso dizer impossível. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até mesmo ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos. E tudo isso por uma causa. Tudo isso por uma causa. O diabo não quer, as forças do mal não querem aceitar que o evangelho seja proclamado em todo o mundo, porque duas coisas acontecerão. A vinda do Senhor estará sendo apressada e vidas estarão sendo alcançadas. E o inimigo não quer que vidas sejam alcançadas, muito menos que Jesus retorne, porque quanto mais rápido o retorno de Jesus, mais a derrota final dele se aproxima. Então ele fica tentando todos os meios travar o avanço missionário no mundo, o avanço daqueles que levam o evangelho, o avanço dos evangelistas, tanto que, como cristãos responsáveis, por mais que a gente não esteja indo na linha de frente, todas as vezes que dobrarmos os joelhos, somos sim obrigados, somos devedores sim, temos que orar, interceder por aqueles que estão indo, que estão levando a mensagem, que estão pondo sua vida, sua cabeça a prêmio para ser posto ali, quem sabe num paredão para ser fuzilado, enforcado, enfim. Nós devemos orar por eles, para Deus lhes capacitar cada vez mais, assim como capacitou a Estevão que foi apedrejado e em invocação dizia: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. O homem estava cheio do Espírito do Senhor, de tal maneira que suportou aquele apedrejamento, aquele motim de acusações que formaram contra ele, mas não abalou-se na fé, permaneceu firme até o fim. Então, eles estão indo como cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Isso está em Lucas. Temos também Mateus 10, versículo 1 e versículo 8, quando o Senhor escolhe os seus apóstolos. Quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome
até os demônios se nos sujeitam. Mas naquele momento, Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. Hoje é preciso que a gente peça para Deus abrir os olhos do nosso entendimento e entender que o poder de Deus é não para me confirmar, mas para confirmar a palavra que eu prego. A palavra, o poder de Deus é para confirmar a palavra que você prega, porque a glória não pode ser minha, a glória não pode ser sua, a glória tem que ser única e exclusiva do Todo-Poderoso Deus. Ele que envia, Ele que deve colher os frutos, que deve ser glorificado sempre no nosso ministério. Entender que toda habilidade que você tem, que Deus lhe deu, toda capacidade, toda unção, todo o poder de fazer o que for necessário ser feito, é de Deus. Vem de Deus e a glória deve retornar totalmente para Deus. Então o Senhor, agora existe algo que nos pertence, que é nosso, que Deus nos deu, que foi o direito de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Por isso ele disse que com isso que os discípulos deviam se alegrar, por causa que o nosso nome está escrito, arrolado nos céus. Isso nos pertence, Jesus nos concedeu, é nosso. Deus nos deu o direito de ser chamados seus filhos e nos deu o seu Espírito Santo. Mas o que fazemos para a obra dele, para ele, o que fazemos na obra é para que ele seja glorificado. Porque de repente, se for para que a glória seja nossa, as pessoas vão começar a se prostrar, a se curvar, a nos venerar, e isso não é bom para o reino de Deus. O reino de Deus não tem semideuses, existe apenas um Deus único e verdadeiro. Então, o verdadeiro significado de desfrutar da alegria no Espírito não é, primeiramente, ver milagres, mas saber que, através da exposição do Evangelho, de poder termos os nossos nomes escritos nos céus. Quando o Evangelho nos toca, quando o Evangelho nos alcança, nós temos a certeza de que o nosso nome está escrito nos céus, e isso deve ser a causa, a razão da nossa alegria. Eu vou convidar o irmão Mateus para fazer uma exposição sobre os evangelistas notáveis do nosso tempo. Até agora nós falamos sobre Filipe, mas nosso irmão Mateus vai falar sobre John Wesley, né, e mais outros dois que se destacaram nos nossos dias, usados pelo poder de Deus, levantados pelo Senhor para fazer a obra de Deus no nosso tempo. Amém, graças a Deus. Cumprimento os amados com a paz do Senhor. Gostaria de cumprimentar nossos ouvintes. Nós estamos falando aqui, amados, sobre o ministério do evangelista. Como nós já lemos, estamos baseados lá naquele texto de Efésios 4:11, que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas. Então é um dom que não é o pastor Cícero que escolhe a dedo, não sou eu que escolho a dedo, ou eu mesmo me escolho, me autoproclamo evangelista, mas vem dele. Por exemplo, como Filipe. Filipe, quando ele foi até o eunuco da rainha de Candace, ele não foi porque, eu acho que eu vou ali e chegar lá. Não, ele foi guiado pelo Espírito. Foi Jesus que levou ele até aquele homem para que o evangelho fosse proclamado até ele. E o pastor Cícero me passou aqui a oportunidade de dar uma explanação sobre 3 evangelistas notáveis no nosso tempo. Eles já morreram, mas eles fizeram um grande marco. Como nós temos o exemplo de John Wesley. O John Wesley foi um grande evangelista e fundador da igreja metodista lá nos Estados Unidos. Mas é muito longe. Mas através de John Wesley, que a expansão que John Wesley fez nos Estados Unidos, que das igrejas dele, alguns missionários vieram até o Brasil depois de 1600. Logo após o Brasil ser descoberto pelos portugueses em 1500, logo após o catecismo da Igreja Católica aqui, começaram a ser enviados também missionários para cá. E um desses missionários foram descendentes de
não descendentes diretamente como geneticamente, mas descendentes da fé de John Wesley. Como também temos Charles Finney e o David Wilkerson, que foi um que faleceu agora, se eu não me engano, em 2011. Faleceu agora em 2011, ele tinha cerca de 79 anos. Eles foram homens notáveis? Foram. Mas, Mateus, mas por que eles foram homens notáveis? Se nós formos ver esse David Wilkerson, ele fazia o quê? Ele ia até as periferias para poder pregar. Eles iam até os drogados, eles iam até as prostitutas, ele ia até os marginalizados. Ou seja, ele fazia aquilo que muitas das vezes eu não tenho essa autoridade, eu não tenho essa ousadia para fazer se o Senhor não me der. Mas ele tinha porque o Senhor havia escolhido ele. O Senhor havia denominado a ele essa função. E eles tinham uma coisa era bem notável na vida desses três. Ah, Mateus, só tiveram esses três? Não, é porque esses três aqui nós escolhemos para fazer uma explanação. Eles tinham uma coisa bem notável. Havia um amor tão profundo pelas almas na vida desse homem, que eles, era a ponto deles castigar o seu próprio corpo para que o evangelho fosse proclamado. Eles faziam jejum, consagração, a ponto de deixar seu corpo fraco, para que a sua mensagem tivesse um poderio, tivesse uma força, tivesse um impacto tão grande através do Senhor, que as pessoas se convertiam, as pessoas se proclamavam, as pessoas se reavivavam, as pessoas se transformavam através da palavra. Ah, eram eles? Não, era o amor de Deus através dele, expressado neles, que faziam com que isso chegasse. Felipe foi um grande evangelista? Foi, mas esses três aqui também foram bem notáveis no nosso tempo. Se nós fizermos uma pesquisa à nossa história, a história do protestantismo, nós vamos ver que houveram homens notáveis. Teve eu não me recordo o nome deles, mas havia um período que os escravos estavam sendo trazidos para o Brasil, estavam sendo comercializados os escravos. E houveram 3 jovens. Eles tinham um amor profundo também pelo evangelismo. O que foi que eles fizeram? Eles chegaram ao ponto de, pastor Cícero, de se venderem como escravos para poder evangelizar os escravos. Isso é uma coisa notável. Por quê? Porque eu não teria coragem de fazer isso. Se o amor de Deus não me constrangesse a fazer isso. Eu não teria coragem de chegar lá e falar, não, vou me vender como escravo para poder pregar os escravos. Não, mas eles fizeram, eles se venderam. Não foi alguém que foi lá e vendeu ele. Eles se venderam aos escravos se vendeu para que pudesse ser escravo para poder evangelizar os escravos da época. Então, pessoal, nós não podemos menosprezar o ministério do evangelismo porque não está sendo tão visível nos nossos dias hoje. Pelo contrário, nós temos que ter uma certa estima, porque nós vemos que tem um amor profundo por aqueles. Quando o pastor ele tem um amor, claro que o pastor tem um amor pelas almas. Claro que o pastor tem. E o profeta? Tem também. E o que é usado em sabedoria? Tem também. Mas enquanto o evangelista tem um amor por aquelas almas que não são do Senhor ainda, que não são de Cristo, que não fazem parte do aprisco. É que nem Jesus mesmo disse, que ele deixava as 99 e ia buscar aquela uma perdida. Essas perdidas que o evangelista tem um certo alvo, tem um certo foco em cima delas. Um amor constrangido por Deus a buscá-las. Então esses homens, pessoal, fizeram um grande marco no evangelismo cristão. Fizeram um grande marco na história do evangelismo. Tem mais? Tem. Mas é que esses homens aqui foram os mais contemporâneos da nossa época. Temos também vários que já faleceram também, como também o Billy Graham, foi um grande evangelista, um grande proclamador. Não me recordo o ano, mas se não me engano foi o ano de 2008, ele teve a oportunidade de vir aqui no Rio de Janeiro. Foi isso, não foi, pastor? Foi mais ou menos assim, meados de 2006, 2008. Ele trouxe, e eu vendo essa pregação que ele trouxe, qual era o tema da pregação? Arrependimento para Cristo, arrependimento dos pecados para Cristo. Não, ele não estava se autoproclamando, ele proclamava Cristo, proclamava o Evangelho. Fazia o quê? Buscava os perdidos. O alvo de Billy Graham, quando veio aqui, não eram os crentes, era quem? Os não crentes. Tivemos vários que fizeram essa participação. Deus já vai abençoar que nós vamos ter mais oportunidade de falar deles. Você que também deseja falar, deixe sua pergunta também nos comentários, no decorrer da lição, nós vamos estar respondendo. Em nome de Jesus. Pastor Cícero, continua. E entendemos que a ordem dada por Jesus aos seus discípulos, após a sua ressurreição, foi: ide, ensinai todas as nações. Entendemos, claro, nem todos vão ter o chamado, ou têm o chamado para realizar a obra, a tarefa, a função de evangelista. Nem todos têm, mas a ordem do Senhor para os seus discípulos, que ele chamou,
e que está chamando ainda hoje é: ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esta ordem é chamada comumente de a Grande Comissão. O apelo de Jesus para os discípulos anunciar o Evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização, até a morte, até o último momento, até o último instante. Ele não parou, ele não recuou. E os que hoje estão sendo levantados por Deus, eles não estão parando, eles não estão recuando. Por quê? Porque arde dentro deles não um desejo por aplausos, não um desejo por fama, reconhecimento, mas uma sede enorme por ganhar almas para Jesus, e essa sede é motivada pelo amor. Como foi dito pelo irmão Mateus, não é que as pessoas, de modo geral, os cristãos, não tenham amor. Tem sim. Mas, por exemplo, quando Deus levanta alguém, concede o dom a uma pessoa de evangelista, essa pessoa é dotada de um amor extraordinário pelas almas perdidas. É algo que essa pessoa não consegue cruzar os braços. Ela não consegue cruzar os braços, ela não consegue parar. Por que ela não para diante das afrontas? Porque o amor é mais forte do que as afrontas. Por que ela não para diante dos obstáculos, da dificuldade? Por causa da chama do amor. Quando a gente quer reconhecimento, que esse reconhecimento não vem, a gente para. Mas quando o amor arde no peito, no coração, é diferente. É diferente. E esse amor só Deus pode dar. Só Deus pode conceder dentro do coração humano. O mundo está dividido em dois grupos. Quais são esses grupos? Quem crer e for batizado será, e quem não crer será condenado. São dois grupos. Hoje eu acredito que no Brasil, segundo alguns dados, por dia abre-se diversas denominações, congregações, de diversas seitas, de religiões, enfim. Fora o cristianismo e fora a outra maior religião do mundo, o pessoal lá do Alcorão, como que é o nome? Islamismo, isso. Fora o islamismo e o cristianismo, que são as duas maiores religiões do mundo, outras diversas pequenas ramificações têm surgido. Mas no mundo, na verdade, só existem dois grupos. Aqueles que creem e são salvos. E aqueles que não creem, ou que não creem, estão caminhando para a condenação. Não sou eu que julgo, não sou eu que estou falando isso. É o que a Bíblia está dizendo para nós. É o que a palavra de Deus está dizendo para nós em Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Existem dois grupos que estão caminhando para dois destinos. E quando isso entra na cabeça de um homem de Deus, que Deus lhe potencializa com o amor pelas almas perdidas, ele vai atrás do macumbeiro, ele não tem medo do diabo, não. O amor é mais forte. Ele vai atrás do macumbeiro, do feiticeiro, da prostituta, do drogado, do embriagado. Ele não quer saber de perigo, de risco, ele não quer saber se alguém vai dar piada com ele, não quer saber por quê? Porque o amor é forte. Ele está vendo que aquela pessoa está caminhando para o inferno. Então ele vai para cima mesmo para ganhar para Jesus. Oremos nós todos juntos para que o Senhor nos conceda evangelistas. Eu não vou dizer para você, eu quero ser evangelista. Nem vou dizer para você, você tem que ser evangelista. Porque não depende de nós dizer eu ou você vai ser. Depende de nós nos colocar diante do Senhor e pedir a Ele, Deus, levanta trabalhadores para a tua obra.
E o Senhor pode levantar você, pode levantar mim, pode levantar aquele que está nos ouvindo em qualquer parte do mundo agora, pode levantar sim, nos dando esse amor, nos dando esse desejo, digamos, para Jesus, infreável, é algo extraordinário. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus, os que creem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica do homem. Não há judeu, não há gentil, toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. Isso é forte, Mateus. Isso é tremendo. E pode prestar atenção na pregação dos evangelistas que Deus levanta, tanto os do passado como os que Ele levanta na atualidade. A mensagem principal é essa, a base da mensagem. A base é essa, arrependimento. E por que é necessário arrependimento? Porque eles sentem no coração a realidade de que toda a humanidade é carente da graça de Deus. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não crendo no Evangelho. Porque se crer é o que Jesus falou, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. É assim como decide o seu futuro eterno, crendo ou não crendo. Por isso que a necessidade do Evangelho ser proclamado. Tá bom? É preciso, é urgente isso. Eu não posso vir aqui e dizer para você, eu quero te apresentar um Deus que te prospera, que te dá o que você quer. Você vai entregar sua vida para Jesus, você vai ficar rico, você vai prosperar, você vai comprar o que quer, você vai ter contas bancárias gordíssimas. Nós precisamos apresentar um Jesus que morreu numa cruz para remover o poder do pecado e da morte sobre a vida do homem e de reconciliá-lo com o Pai. Deus pode nos abençoar de todas as maneiras na vida? Pode sim, mas o principal é crer no Evangelho para a vida eterna. Vamos seguir. A grande comissão hoje. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Não está cumprida. Não está cumprida de forma nenhuma. Apenas alguns dados. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Isso envolve o catolicismo romano, né? Então, queridos, se apenas 33% da população mundial é composta por cristãos, sobra quanto? 67% que não professam a fé em Jesus. Tem o que fazer, não tem? O que você acha disso? Dá para a gente ficar aqui dentro da igreja brigando por posição? Brigando por posição no altar, para ver quem senta lá ou quem não senta? De forma nenhuma. É melhor olhar para essa porcentagem absurda, absolutamente grande. Absurda não, perdão, absolutamente grande. De 67% da população mundial que precisa decidir o seu futuro. Bem, que precisam conhecer a fé em Jesus, que precisam seguir Jesus. E a igreja do Senhor, os cristãos, nós temos a responsabilidade de fazer alguma coisa para que isso aconteça. Pastor, mas eu não posso ir. Então, chegou o tempo, chegou a hora. Está aí você encontrou uma motivação para orar? Porque tem cristão que, absurdamente, eu já ouvi pessoa cristã dizer, eu não sei como é que o crente arruma o que falar com Deus durante uma hora. Que cara insensível. Que mulher insensível. Como é que você está vendo que a maioria da população mundial não conhece Jesus ainda? Precisa ter fé em Deus para decidir o seu futuro eterno? Você fica nesse negócio de que não tem o que orar, não tem o que falar com Deus. É tempo de avivamento, e o avivamento começa a gente sentindo a necessidade
de alcançar outros para Cristo. Olha esse dado aqui, olha esse outro. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo. Você acha que isso não é motivação para a gente orar? Em vez de crescer, está diminuindo? Mais um motivo para dobrar o joelho e falar com Deus todos os dias, mais de uma vez por dia. Deus, a Europa, o cristianismo está caindo, Deus, levanta, coloca de pé. A Europa é uma região enorme, né, um continente, inclusive, onde o número de cristãos está diminuindo. Recentemente, olha que dado triste, viu? Vê se tem motivo para a gente orar ou não. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. E a gente fica preso, como diz a missionária Aparecida, dentro desse mundinho da gente, só pensando na gente, no bem-estar da gente, né? Quando dobra o joelho, oh, Deus me ajude, me abençoe, me dê, me faça aquilo, obrigado porque o Senhor me deu aquilo, fez aquilo outro por mim, oh Deus, oh eu. A gente não se preocupa com outros que estão necessitando de intercessões. É tempo de despertamento. É tempo de acordarmos. E em Portugal, quase 300 igrejas fecharam as portas. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Que triste. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de show. Quantos? 1.500. Em vez de estar lá dentro pessoas proclamando a palavra, recebendo outros para ouvir o evangelho, glorificando a Deus, louvando a Deus, agora estão adorando o outro, agora estão apenas se alimentando, enchendo a barriga, lendo livros que não é a Bíblia e se divertindo em casas de show. Vamos orar para esse povo. Não vamos pensar apenas na gente. Tem muito que ser feito. Então, se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará num centro multirreligioso ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu. Isso é, a igreja, né? Irmãos, poderíamos impetrar aqui uma pergunta, mas vamos adiantar a lição. Por que está acontecendo isso? O mundo, quando eu falo o mundo de modo geral, toda habitação, toda a humanidade, precisa de homens e mulheres que deem testemunho, que vivam pela causa de Cristo, que sejam luz, que sejam sal. Os escândalos montados sobre escândalos, faz acontecer essa diminuição no reino de Deus. Zele pela sua vida pessoal. Zelemos nós, para que o nome de Jesus seja glorificado e não blasfemado ou murmurado. Terceiro capítulo. O conceito de evangelista ou o dom ministerial de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego evangelizo, isto é, transmitir boas novas. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o evangelho de Cristo por toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Presta atenção nisso. O evangelista não é aquele que está correndo atrás do cargo, não é aquele que está buscando posição, não é aquele que está fazendo por dinheiro, condição financeira. Ah, se não me pagar eu não vou. O evangelista é diferente. Totalmente diferente. Ele está fazendo porque há uma paixão pela salvação
das pessoas perdidas. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Por quê? Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode quebrantar, transformar, conduzir o pecador ao arrependimento. Qual o papel do evangelista? O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Um evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e acatar, receber as boas novas da salvação e também Jesus. Deus é bom. Mas qual a finalidade do ministério do evangelista? Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo, trazendo mensagens inspiradas por Deus. Por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus, o nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidões, seja para falar a uma única pessoa. Há pregadores que se intitulam servos de Cristo, que amam as almas perdidas, mas se você convidá-lo para pregar para 100 pessoas, ele não vem. Esse homem tem chamado de Deus? Esse homem tem dom de Deus para ganhar alma para Jesus? Não tem. Uma pessoa para ele é importante. O Senhor disse, vai, prega para aquele homem, e ele foi e pregou. O eunuco da rainha de Candace. Você sabe dizer quanto que o eunuco deu para ele? Nada. O que ele fez, a aproximação de Filipe daquele carro, não era porque considerava um homem rico, mas porque o Espírito Santo o impulsionou a fazer aquela obra. Queridos, é muito importante. O outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes o que lês? E aí transmita a mensagem de Cristo de maneira que a pessoa possa compreender. As pessoas só serão salvas se a mensagem de Cristo for proclamada. E a mensagem de Jesus inclui um chamado ao arrependimento. Fundamentalmente, isso significa uma mudança de direção. Dar meia volta, mudar a mente. Quando respondemos ao Evangelho, mudamos a direção da nossa vida em que deixamos de confiar no eu e outros ídolos para confiar em Deus. Por exemplo, João Batista, quando Jesus... Contudo, tanto João Batista quanto Jesus foram bem específicos em relação às coisas das quais as pessoas precisam se arrepender. Nós entendemos que a pregação do Evangelho produz arrependimento, que é mudança de vida. O arrependimento e a conversão não é apenas abandonar um determinado pecado, mas há dentro do pecador arrependido um outro sentimento, amor ao próximo. Ele deixa de ser orgulhoso quando ele tem amor ao próximo, ele deixa de ser prepotente. Porque a recomendação de João, por exemplo, para as pessoas que estavam vindo ali para a sua pregação, para o seu batismo, como elas poderiam expressar o seu arrependimento?
Para algumas ele disse assim, produzam frutos dignos de arrependimento. Mas que fruto? Por exemplo, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, da mesma maneira, reparta com aquele que não tem o alimento. Isso era arrependimento? Era fruto de arrependimento, porque era sinal de que agora você tem amor. Você não pensa só em si mesmo. João Batista pediu aos publicanos para não coletar mais do que estavam autorizados. João Batista. Proclamadores. Né? Arautos são proclamadores. Né? Tivemos uma pergunta de uma amada que está assistindo essa transmissão. Arautos são proclamadores. Né? Quando nós ouvimos essa frase, arautos do rei, proclamadores do rei Jesus, aqueles que proclamam a mensagem do Senhor. Então, João Batista pediu aos publicanos para não coletar mais do que estavam autorizados a pegar. Quer dizer, quando o homem se arrepende, ele tem essa mudança de mente, ele nasce de novo, ele passa agora. O que está envolvido no arrependimento? Honestidade. Se você é funcionário, por exemplo, de um órgão público, como uma prefeitura, e você está no setor de tributos, você vai cobrar, por exemplo, IPTU. A taxa a ser cobrada em determinados departamentos, R$15. Mas você coloca 30 para que os outros 15 sejam seu, você não está sendo honesto, está sendo desonesto. Por mais que se intitule cristão, precisa se arrepender e se converter, porque o arrependido e o convertido sente amor pelo próximo. Quem ama não rouba, não furta, não engana, não ilude, não é corrompido, né? Aos soldados ele disse assim: a ninguém trateis mal, quer dizer, não abuse da autoridade, nem defraudeis e contentai-vos com vós soldo. O que é soldo? A mesma coisa que milho soldo não, né? Milho soldo não. O que é soldo? Contentai-vos com vosso ganho, contentai-vos com vosso salário, contentai-vos com vosso pagamento. O que Jesus disse ao jovem rico? Vende tudo o que tem e dê o seu dinheiro aí aos pobres, para depois vir e seguir. Ou seja, o homem que se arrepende, que se converte, ele tem um coração livre. O coração dele agora está preso, aprisionado à pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Eu vou passar para Mateus fazer a conclusão, ler aqui a conclusão e finalizar esta nossa aula de hoje. Em nome de Jesus. Próxima aula, o Ministério de Pastor. Sim, amados. Tivemos aí a aula sobre o evangelista. Nós estamos no trimestre, nesse trimestre aqui nós estamos falando muito sobre dons. E um desses dons é o dom de evangelista. É um cargo, é um título? Não. O ministério do evangelista é um dom. E como nós vamos ver na próxima lição número 9, ministério do pastor, também é um dom de Deus. Por mais que eu queira exercer, olha só, eu posso estudar teologia para ser pastor, eu posso estudar psicologia pastoral, eu posso estudar várias ramificações que o pastor atua, mas se Deus não escolher, se Deus não eleger, se Deus não levantar, seja o pastor, ministério, apóstolo, profeta, se Deus não levantar, se Deus não dedicar a mim aquela obra, de nada vai adiantar. Vai adiantar para as outras funções que Deus requer de mim. Por isso que tem que haver uma preocupação minha, da minha parte, da sua parte que me ouve, em querer saber o que Deus quer para você. Você sabe o que é que Deus requer da sua vida hoje? Claro, a salvação, claro que é a salvação, mas Deus não quer somente isso. A salvação você vai herdar, vai, em nome de Jesus. Mas aqui na terra sempre tem alguma coisa para você fazer. Sempre tem alguma coisa para que eu possa fazer em prol do reino. Seja limpar, seja evangelizar, seja dar aula na escola dominical, seja vir aqui trabalhar na live, seja o que for, mas há algo da sua parte que Deus requer.
Como o pastor Cícero disse mesmo, a seara está pronta, que estava o quê? Orando pelo quê? Pelos trabalhadores, pelos obreiros. Porque vai que já está pronto, já está madura a seara. Ou seja, se está madura, está no ponto de colher. Então, se há carência na obra de Deus, seja de evangelista a carência, seja de pastor a carência, porque o reino é muito grande. Como os dados que o pastor Cícero leu há poucos instantes, quantos por cento? 77% ainda há que seja alcançado pelo evangelho de Cristo. Ah, mas eu não sou evangelista. Mas a gente pode trabalhar em prol desses evangelistas. Imagina só, se eu cuidar aqui da minha igreja, se eu ajudar o pastor aqui, se eu puder ajudar a minha igreja, se eu ajudar o pastor vai poder enviar um evangelista. Se eu ajudar o evangelista, ele vai poder contribuir com a obra do Senhor. Então, mas eu não estou sendo excomungado, não estou sendo bem recompensado, não estou sendo proclamado diante dos homens. Irmão, a recompensa vem de longe. A gente vai receber recompensa lá no céu, não é aqui. Amém? Conclusão, para a gente já encerrar, orando, agradecer o nome do Senhor Jesus. A conclusão diz assim, ó. O ministério de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas, conforme o propósito do Espírito Santo, para o fortalecimento e edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Amém? O comentarista encerra a conclusão aqui dizendo que cada um tem o seu particular dever, de nem que seja um pouquinho assim, proclamar o nome do Senhor. Seja na sua casa, seja para o seu vizinho, seja através do seu testemunho diário, mas o nome do Senhor tem que ser proclamado através da sua vida. Enquanto o evangelista vai diretamente fazer aquela obra, nós podemos evangelizar como? Tem como eu evangelizar sem o dom de evangelista? Tem. Eu posso evangelizar o meu vizinho através do meu testemunho. Eu posso evangelizar os meus colegas de trabalho através da minha boa conduta cristã. Ou seja, se até aquele momento eu era profano, se até aquele momento eu era imoral, se até aquele dado momento eu era ruim, a partir da minha conversão eu tenho que mudar de vida, como o pastor Cícero disse, conforme está nas Escrituras, que a conversão é isso, e através da minha conversão, o testemunho, o evangelho já começa a ser proclamado, já começa a proclamar. Nós vemos na vida de Zaqueu, que a evangelização na vida de Zaqueu começou instantaneamente. Quando Jesus se compadece de Zaqueu, que entra na sua casa, o que Zaqueu já começa a fazer o quê? Opa, Jesus, se eu errei, se eu defraudei, eu devolvo e devolvo 4 vezes mais. Ou seja, já começou a dar o testemunho do evangelho através daquele pequeno espaço de tempo. Então a minha vida pode ser uma evangelização. A sua vida, a sua conduta, o seu falar pode ser uma evangelização diante do Senhor. Então não vá negligenciar, não. Essa aqui é a função só do pastor de evangelizar. É só a função do pregador pregar. É só a função do evangelista evangelizar. Eles têm esse dom ministerial? Tem. Então são direcionados a isso? Sim. Mas nós temos o particular dever de evangelizar aqueles que estão mais próximos de nós. Ah, mas eu sou tão ruim de falar. Começa a proclamar. Deixa um bilhetinho, Jesus te ama. Pastor Cícero, ontem eu tive a oportunidade de ir para a cidade de Vinha Ver, fui buscar equipamento. Eu encontrei uma coisa inusitada. Nunca tinha encontrado isso. A cada 100 metros tinha uma pedra escrita: Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura, pichado de branco. Se isso aí não é uma maneira de evangelizar, é o quê? Aí tinha amor, Jesus paz. Não era Marcos? Marcos foi comigo ontem lá para a cidade de Vinha Ver. São serras, tem muita pedra. A cada 100 metros alguém pegou com um pincel e a tinta e foi pintando: Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus te cura. Isso evangeliza ou não? Imagina só, eu estou depressivo, estou amargurado, passo ali e leio aquilo: Jesus te ama. Aquilo ali já pode mudar uma vida. Se já mudou uma vida, já fez todo aquele trabalho de ter feito aquilo, já foi válido diante do Senhor. Então, amados, há maneiras de evangelizar.
E que o Senhor possa abençoar nossas vidas, que o Senhor possa levantar em nossos meios evangelistas, que o Senhor possa levantar através de você que nos ouve, quem sabe Deus não toca no seu coração a levar o evangelho do Senhor com ousadia, poder e Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor pela sua vida, que Deus possa abençoar nossas vidas, que Deus possa abençoar a nossa casa. E assim nós agradecemos a todos que participaram também desta live, que participaram, comentaram e perguntaram. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor Jesus, pela oportunidade que a nós foi concedida de falar do Teu nome, de falar do Teu Evangelho. Pai, proclamamos, Senhor Jesus, nesses dias difíceis, que o Senhor possa levantar em nosso meio evangelista, que o Senhor possa levantar em nosso meio doutores, pastores, apóstolos, que o Senhor possa levantar, Senhor Jesus, para que a Tua seara, Pai, possa ser colhida, que a Tua seara possa ser levantada. Pai, levanta em nosso meio aquele, Senhor Jesus, Pai, que tem um amor pela Tua obra, desperta em nós o amor, desperta em nós o fervor, desperta em nós o Espírito Santo, para que nós possamos fazer a Tua obra com ousadia, para que nós possamos fazer a Tua obra, Pai, com intrepidez. Pai amado, essas igrejas, Pai, que estão fechando, Pai, essas igrejas que estão caindo, Pai, nós clamamos por ela, que o Senhor, Pai amado, possa fazer com que permaneçam firmes, que o Senhor possa fazer com que reabram, que o Senhor possa levantar pessoas dignas, Pai amado, de levar o Teu nome. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.